Boa noite, então. Meu nome mesmo é Guilherme, mas eu sou o Guigo. Eu sou professor de educação física, atualmente estou trabalhando mais com personal trainer, sou sócio proprietário também de uma academia de natação, Raia 10, lá na Asa Sul. Nosso tema, então, como o Tom falou, inclusão reversa. Quem está fora quer entrar. Eu acho que se hoje eu mudaria, em vez de colocar quem está fora quer entrar, eu colocaria assim, quem ficou de fora está querendo entrar de novo. Para a gente falar um pouco de inclusão reversa, eu fui um dos maiores referenciais teóricos do mundo moderno, hoje, o Wikipédia, e lá se refere à inclusão social como um conjunto de meios ou de ações de combate à exclusão, de exclusão a algum benefício de uma vida da sociedade. Ou seja, alguém está excluído de algum benefício, de alguma condição, de algum ambiente, algum meio. A inclusão reversa, o Tom já adiantou um pouquinho. É um movimento inverso disso que está acontecendo, e a gente vai poder conversar a respeito sobre isso. Minha experiência de inclusão aconteceu durante 10 anos no centro de reabilitação, na Rede Sara, inclusive aqui no Lago Norte. Trabalhei nesse lugar aí, a gente trabalhava basicamente na área de educação física, e lá a gente trabalha com o processo de inclusão todos os dias, né, buscando crianças, adolescentes, indivíduos adultos com diversos tipos de lesões, inserir no esporte, incluir no esporte, incluir a partir do esporte também, através do esporte. E aí lá eu conheci uma variedade muito grande de esportes adaptados, e talvez vocês conheçam o basquete, talvez seja um dos mais famosos dele, basquete em cadeira de rodas. E a partir do basquete a gente conheceu lá o voleibol sentado, o atletismo para deficiente visual, o judô, tênis em cadeira de rodas, e são vários esportes, e talvez vocês conheçam alguns deles, e alguns esportes um pouco mais diferentes também, o rugby em cadeira de rodas. É um esporte, não é um esporte acrobático, como pode parecer na foto, é um esporte de jogo, de contato, uma bola, duas equipes. É um esporte especificamente para tetraplégicos, então fica tranquilo também, porque esse atleta caiu, ele não ficou tetraplégico, ele já era tetraplégico. E é um esporte de muita adrenalina, muita emoção, muita velocidade, esportes que empolgam a gente, né? E nessa pesquisa também, nesse tempo de trabalho, eu conheci vários outros esportes aí, o kitesurf sentado, nunca nem tinha ouvido falar, e a gente ouve, quase não tem, né? O pessoal faz cada coisa hoje em dia, então pessoas com deficiência hoje estão cada vez mais inseridas num contexto esportivo, né? Tem inclusive um outro aí que faz Hardcore City, é o nome desse esporte, ele é patrocinado pela Red Bull, e o cara faz mega rampa, dá double backflip, mortal para frente e para trás, ele faz uma série de manobras na cadeira de rodas simulando um skate ou um freestyle de bicicleta, né? Então a gente vê que cada vez eles estão mais inseridos, mas ao mesmo tempo está sendo criado um nicho diferente, né? Eles estão criando esportes diferentes, estão sendo criados variações de movimentos, cultura esportiva que é completamente diferente do que uma bicicleta ou do que um skate, por exemplo. E eu imagino que um skatista vê um cara fazendo um negócio desse cadeira de rodas, ele deve falar assim, cara, eu quero fazer um negócio desse também. Ainda mais a galera do skate, que é meio, né, topa tudo, quer desafios. Então, assim, são repertórios de movimento muito diferentes do que a gente hoje está acostumado a ver e vivenciar. E no tempo que eu trabalhei, eu jogava basquete com meus pacientes, né? Eu sentava na cadeira de rodas e, nossa, quem já jogou basquete com cadeira de rodas, eu confesso que é muito melhor do que jogar basquete de pé. O contato, a velocidade, a complexidade de movimentos é uma coisa realmente muito bacana. Mas eu comecei a perceber também que eu falei, gente, eu brinco, mas meus amigos não têm a menor ideia do que é isso. As pessoas não sabem o que é um basquete em cadeira de rodas, não vivenciam esse esporte. E eu comecei a perceber que, na verdade, o processo de inclusão no esporte estava criando um nicho e estava separando pessoas que não tinham deficiência, que não poderiam participar de esportes adaptados. E isso me marcou muito para mim, quando em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, uma colega de trabalho levou os filhos para assistir um jogo de basquete cadeira de rodas. O Dudu era o mais novo deles, tinha 4 anos. O Dudu virou para a mãe no final do jogo e falou, mãe, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu vou ser jogador profissional de basquete cadeira de rodas. O Dudu não tem deficiência. O Dudu nunca poderia ser... O Dudu, se ele quisesse ser astronauta, era mais factível do que ser jogador profissional de cadeira de rodas. Para isso acontecer, ele teria que sofrer um acidente, ter algum tipo de lesão, alguma deficiência. E não era isso que a minha amiga queria, nem que a gente queria isso pro Dudu. Mas a gente começou a perceber, nossa, ele nunca vai poder ser um jogador profissional, nem eu, se eu quiser ser alguma outra coisa, não posso ser. E aí começou uma contradição, né? Um esporte que foi feito para incluir, ele está também segregando, está excluindo.
E a gente começou a refletir sobre isso em 2012, eu conversando com uma professora de educação física de um colégio aqui em Brasília, grande amiga minha, e a gente propôs fazer algumas aulas, né? Na verdade ela foi fazer as aulas, ajudei no planejamento, e ela fez umas aulas muito diferentes de esportes adaptados para crianças na educação infantil. E aí as crianças puderam correr de olhos vendados, as crianças puderam jogar voleibol sentado, as crianças puderam jogar futebol também com vendas, né? Simulando futebol de 5, futebol especificamente para deficiente visual. E aí a gente conseguiu ver, né, e ela relatando, as famílias relatando o aspecto não só do repertório motor e da percepção e aspectos cognitivos, afetivos sendo trabalhados naquele momento, mas também na relação familiar, né, uma visão diferente sobre deficiência, uma empatia também com o diferente. E, inclusive, isso daí a gente apresentou num congresso científico do Comitê Paralímpico Brasileiro no ano passado. Então, um trabalho muito rico, que aí, assim, a gente começou a fazer inclusão reversa. A gente inseriu crianças que não tinham deficiência, não tinha ninguém com deficiência naquela turma, elas puderam praticar uma atividade física que não era do repertório delas, elas nunca tinham ouvido falar sobre isso. Mas eu não fiquei nisso aí, não. O Leandro está aí, Leandro, pode entrar, por favor. No começo do ano passado também, o Leandro não entrou, está entrando. No começo do ano passado, eu adquiri uma handbike. Esse implemento é uma bicicleta para deficiente. E a partir desse implemento, eu comecei a treinar no parque da cidade, comecei a brincar na Eixão, e a partir disso daí também vários outros amigos, alunos de personal, a gente começou a trabalhar com uma handbike. Causou uma certa estranheza inicialmente, né? As pessoas, o que é isso? Isso é uma coisa para deficiente, mas você não é. Causava até uma certa frustração na hora que eu chegava e levantava as pessoas com aquele olhar de piedade e falavam assim, ai, cara, nem é deficiente. Então, assim, em mim também isso causava uma certa estranheza. Mas a gente conseguiu, né, fazer um trabalho bem legal, várias pessoas gostam. Hoje tem amigo que liga, que pede, tem gente com personal que pede para fazer um trabalho específico com a handbike. Então a gente está conseguindo fazer um trabalho diferente de inclusão, né, num esporte que não é para gente que não tem deficiência. Mas eu não queria ficar só no passeio, na brincadeira. Eu queria também participar mais, né, mais ativamente. E aí no começo do ano eu solicitei inscrição para a organização da Corrida de Reis. E aí era um desafio completamente diferente. Eu não estava mais brincando, estava passeando. Eu ia participar competitivamente, né, junto com outras pessoas com deficiência em cadeiras de rodas, e na verdade só eu fui com uma bicicleta. Isso aqui é diferente de uma cadeira de atletismo. Isso é mais próximo de uma prova de ciclismo, né? E aí eu consegui, me inscrevi, tive uma certa confusão lá na hora de pegar o kit da inscrição, de efetivar realmente a inscrição, porque o pessoal não sabia se me inscrevia na categoria adaptada, mas eu não era deficiente, como é que eu vou entrar na categoria especial, eu entro na categoria regular, e ficou lá uns 10 minutos discutindo, enfim, eu entrei na categoria adaptada, mas esse não era o problema. Para mim, talvez um grande problema era chegar na linha de largada, andando com a handbike no meio dos deficientes, né? Os deficientes também são preconceituosos, né? A gente convive, a gente vê que às vezes acontece, né? Ele não é deficiente, está entrando o que aqui? E eu parei meu carro lá na torre, fui pedalando até chegar lá no Mané Garrincha e fiquei sentadinho na minha handbike. Logo chegou uma colega minha, muito amiga minha, e ela, ué, o que você está fazendo aí? Expliquei a situação. Ela, então você é um atleta genérico, né? Então, aí, a partir do atleta genérico, ela foi me apresentando, isso quebrou o gelo, foi muito legal a receptividade do pessoal. E aí a gente vê na linha de largada, né? Essa foto é muito bacana porque é alguém que não tem deficiência, mas que não parece que não tem também, e está todo mundo brincando ali, todo mundo preparado para participar de uma prova, de uma competição em situação de igualdade, né? Com deficiência ou sem deficiência. Então esse é um processo bacana de inclusão. Todo mundo está sendo incluído nessa história. E interessante que no final da prova começou outra situação também que eu fiquei meio constrangido, porque eu fui chegando no final e aquela multidão, muita gente ao redor, e o pessoal, força, vamos lá, você já é um guerreiro. E eu falei assim, pô, mas nunca que eu saio correndo as pessoas falam que eu sou um guerreiro. Por que eu tô aqui e agora eu sou um guerreiro? Como assim, né? E eu falei, gente, eu vou levantar e as pessoas vão... fraude, não sei o que. Eu falei, eu vou ficar quietinho. Mas na hora que eu pensei, eu falei, cara, eu estou subindo a 6 km aqui, desde lá do Congresso até aqui no Mané Garrincha, eu não estou aguentando mais. Pô, eu sou guerreiro mesmo, eu estou conseguindo fazer isso aqui.
sensacional. Então eu comecei a tomar aquilo para mim. Foi uma chegada triunfante, né? Foi muito gostoso. A partir disso aí a gente teve outras experiências também. E agora, mais recentemente, eu participei da corrida de revezamento do Correio Brasiliense, na Maratona de Brasília. Eu não vou contar essa história aqui, mas ela está no blog, está nas redes sociais, com fotos e tudo mais, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Mas essa aqui é muito legal porque é um processo real, né, de inclusão. Aí tem 2 cadeirantes e 2 andantes, que a gente chama, e participando de uma mesma equipe de revezamento num aparelho que foi criado teoricamente para deficiente, né. Com isso eu encerro minha participação, a gente abre para perguntas aí também, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, estamos aqui para responder também.